com a roupa que as pessoas estão usando, nem com os apetrechos que elas usam. Eu acho que essa é uma ideia muito simples, entendeu? Há uma patrulha em cima dos índios de que eles têm que corresponder a um certo estereótipo. E quando ele escapa desse estereótipo, ele é condenado à morte, entendeu? É negado a ele a sua identidade e, portanto, os seus direitos. Isso é patético. Muitas vezes acusa os índios de serem falsos índios, porque, por exemplo, nas zonas de fronteira, esses índios têm dupla cidadania, dupla documentação, participam de processos eleitorais em 2 países. Onde eu estou trabalhando é assim, né? Então acusam esses caras de... estão na fronteira, no meio da floresta, na fronteira da Colômbia, com dupla identidade, vestindo roupa de branco, etc. Não são mais índios, portanto não merecem ter mais direitos. Isso é tão patético quanto não reconhecer, por exemplo, que a dona Marisa acordou um dia e resolveu pedir a cidadania italiana dela e para os filhos, né? Almejando provavelmente algum tipo de vantagem prática, entendeu? E nem por isso ela deixou de ser brasileira, nem por isso nenhum de nós, essa paulistada toda que tira passaporte italiano, precisa pensar um pouquinho que isso aí é um direito que todo mundo tem de manipular sua própria identidade e que identidade é uma coisa muito mais profunda. Eu acho que a questão do alcoolismo dos índios, bom, aí vem uma novela complexa de preconceitos. Não estou negando que essa cena existe, eu trabalho em São Gabriel da Cachoeira, o alcoolismo é uma coisa gravíssima, os índios têm pouca resistência ao consumo de álcool, né? Mas não vamos embolar o meio de campo com todas as questões, não sei se o Edu quer acrescentar alguma coisa. Não, como é que é? Índio é sujo, preguiçoso, bêbado? Isso é a descrição do povo brasileiro pobre. Não é? E aí, né? Um monte de... Somos nós. Isso aí é nós. Por isso que eu falei que índio é nós. Porque, na verdade, a população brasileira a população pobre brasileira é o quê? Basicamente descendente de índio e de escravo, né? O povo brasileiro, o povo mestiço, como se gosta de falar, é, na verdade, aquele povo que foi obrigado a deixar de ser o que era, sob a promessa de que ele iria se transformar em outra coisa, e, naturalmente, o processo sempre para no meio do caminho. O índio diz, você tem que deixar de ser índio, você tem que parar de falar a sua língua, você tem que parar de acreditar nessas coisas absurdas, como coisas invisíveis, etc., que nós, evidentemente, não acreditamos, e você tem que se civilizar. Só que, como nós conhecemos o golpe, nós todos conhecemos o golpe, ele nunca vira branco, ele para no meio, né? Então ele deixa de ser índio e não vira branco, né? E isso é o destino da população brasileira. É uma população... por isso que eu fiz essa frase polêmica, o Brasil todo mundo índio, exceto quem não é. O que eu queria dizer é, o povo brasileiro, o povo pobre brasileiro, e bota pobre, né? O povo brasileiro, como tem pobre, é essencialmente de origem indígena e africana, né? Exceto quem não é. Exceto quem não é não significa quem veio da Alemanha ou da Itália, porque está cheio de italiano, descendente de italiano, de alemão pobre no Brasil também. Significa aqueles que se colocam contra esse povo, que têm vergonha desse povo, né? E que pensam que eles não têm nada com isso, eles estão acima disso, eles são outra coisa, né? Nós somos todos índios. Seja geneticamente, 33% da população brasileira, 33% do genoma da população brasileira, segundo os estudos, são de origem indígena, né? O que não quer dizer, não devemos nos orgulhar muito disso, não. Isso significa que 33% do nosso genoma veio do estupro de índias por brancos, né? Porque, como você sabe, a contribuição indígena à formação biológica do país foi feita essencialmente a partir das mulheres indígenas violentadas pelos conquistadores europeus e das mulheres africanas também. Então, isso apenas significa que nós somos todos índios, né? Nesse sentido, em todos os sentidos da palavra. Exceto aqueles que não querem ser, né? Os que não são aqueles que não querem ser. Nós sabemos bem quem eles são, né? São os que estão seguram o chicote pela ponta do cabo, né? Enfim.
Beto, a gente vive, o país vive um momento crucial, né? Como tu falou na tua apresentação, no que se refere às questões socioambientais e aos povos indígenas. Se os projetos que tramitam hoje no Congresso vingarem, o que vai acontecer com os povos indígenas e com o Brasil? Eu acho que os projetos vingarem é muito difícil. Como eu falei, tem muito lixo legislativo, são muitas iniciativas que às vezes pintam lá, mas não tem quórum, não tem força política para tramitar. A bola da vez é a tal da PEC 215, que retira do Executivo, como eu falei, o poder de demarcar a terra indígena, entendeu? Então isso é uma coisa muito grave, porque vai permitir não só estancar, aliás, o governo Dilma está paralisado nesse aspecto, tá certo? Não demarcou nenhuma terra indígena praticamente. E está travando toda a tramitação de base do reconhecimento de terras indígenas. Então isso viria a agravar, criar uma situação jurídica que permitiria não só estancar o reconhecimento de novas áreas, como eventualmente revisar áreas já existentes. Então, sem chão, sem território, os demais direitos indígenas não têm aonde se assentar e nem se desenvolver. Então, portanto, essa é a questão crucial de não aceitar, em hipótese nenhuma, que essas medidas, essas emendas constitucionais anti-indígenas sejam aprovadas. Como eu disse, elas estão dentro de um pacotaço, que inclui os índios, inclui outros segmentos da sociedade brasileira. Nitidamente pior, de pior qualidade para a espécie humana e para todas as espécies que os humanos exterminaram no planeta. É uma visão pessimista, sim, eu não vejo nenhuma razão para ser otimista em relação a crer na ciência, chamadas ciências não humanas, né, nas ciências da climatologia, da geologia, da biofísica, da ciência da atmosfera, etc., nós estamos nos caminhando para uma situação de catástrofe climática, ou melhor dizendo, nós já estamos vivendo uma situação de catástrofe climática. Essa ficha aparentemente não caiu, especialmente no Brasil. As pessoas parece que não estão percebendo que o mundo está virando outra coisa, e muito rápido. Não é mais os nossos netos, as futuras gerações, são nossos filhos. São as gerações que estão agora com 20, 30 anos, é que vão ter que enfrentar, quando chegarem aos 40, 50 anos, um mundo muito diferente do mundo atual. Né? E, nesse sentido, sob certo ponto de vista, o nosso mundo acabou. Está acabando. O nosso mundo não é uma terra, mas o nosso mundo, nosso modo de vida. Mundo entendido como modo de vida. Né? E é possível que nós acabemos um pouco, eu fiz essa comparação porque há toda uma discussão, você basta ver cinema, nos filmes, a quantidade de filmes que saem sobre o fim do mundo, sobre apocalipse, catástrofes, melancolia, enfim, toda sorte de... A imaginação da nossa civilização está em grande efervescência em relação ao problema do fim do mundo. E eu, numa discussão com colegas sobre isso, lembrei que se fosse para discutir fim do mundo, teria que consultar os grandes especialistas em fim do mundo, que eram os índios, porque o mundo deles acabou 500 anos atrás. Né? O mundo deles foi destruído há 5 séculos. E eles, e ainda assim, alguns deles conseguiram sobreviver e mostrar como é possível sobreviver num mundo que não é mais um mundo em que se vivia nos bons velhos tempos. Quando os europeus chegaram aqui, a população da América era mais numerosa que a população da Europa, para vocês terem uma ideia. Né? Tinha mais gente na América do que em toda a Europa, de Portugal até os Montes Urais, ali no meio da Rússia. Tinha mais gente na América. A América era mais populosa do que a Europa. Em 150 anos, essa população baixou, isso é uma coisa em discussão, mas alguns calculam que a população ameríndia perdeu 95% do seu efetivo. Isto é, ela foi reduzida a 5% do que ela era. Isso aí, em matéria de catástrofe demográfica, é difícil de ser batida por qualquer coisa. Nem uma guerra atômica, penso eu. A vida atômica é mais rápida, né? Isso durou 150 anos para acontecer isso. Mas o fato é que os índios perderam 95% da sua população. Seria o equivalente a, sei lá, destruir o Brasil inteiro e sobrar a cidade do Rio de Janeiro, ou algo do gênero. Né? Ainda se fosse a cidade do Rio, estava até bom, porque eu moro lá. Mas, e é bonita e tal. Agora, o fato é que, não obstante, apesar de eles terem perdido o mundo deles, porque esse mundo deles foi transformado no mundo dos brancos,
né? Eles foram, primeiro porque eles não eram considerados homens pelos brancos. Então, na verdade, os europeus viam a América como um mundo sem homens, né? A Amazônia é um vazio demográfico, não é senão a versão da ditadura, a versão moderna de um tema que a América era vista como um mundo sem homens. Porque esses índios que estavam ali não eram homens, pareciam com homens, mas não eram homens integralmente. Tinham que ser homificados, convertidos, cristianizados, escravizados para poder aprender a trabalhar no bom ritmo do trabalhador, etc. Então, era um mundo sem homens para os europeus que invadiram. E os índios se viram sem mundo. Transformaram-se, nesse momento, se transformaram em homens sem mundo. Porque o seu mundo foi tomado, foi roubado, foi pilhado, saqueado pelos invasores. E não obstante, essa me parece que é a lição fundamental, eles sobreviveram. Os índios estão aí, estão aumentando. E nos estão dando uma lição de como é possível viver num mundo que não é ideal, né? Ninguém vai dizer que os índios hoje vivem no mundo que eles gostariam de viver, né? Mas eles estão nos ensinando como é possível sobreviver num mundo no qual nós não controlamos. Eles não controlam o mundo em que eles vivem. Eles têm coisas que eles não têm. O poder de decisão que eles têm, o poder de controle sobre o mundo em que eles vivem é muito pequeno, porque eles são um povo vencido, dominado, invadido, né, por um outro povo. E eu, às vezes, fico imaginando que nós estamos fazendo isso conosco mesmo. Nós estamos nos invadindo, nos dominando, nos expropriando. Nós estamos nos transformando como se fosse uma raça extraterrestre, tivesse chegado aqui, tivesse nos colonizado, nos por dentro, nos vampirizado e nos transformado em outra coisa. Então, eu acho que nós temos que aprender a viver num mundo que não é o nosso, que não será mais o nosso de hoje, daqui a alguns anos, assim como os índios aprenderam a sobreviver no mundo que não é o deles, não é mais o deles, desde 5 séculos. E o mundo deles acabou há 5 séculos, né? E eles estão aí, estão aumentando, estão crescendo, né? Estão inventando novas formas de expressão, né? Eu não sei se eu tenho tempo para falar nisso, mas acho que tem um grande exemplo que é o único caso de uma data de calendário indígena que entrou na cultura popular ocidental foi o fim do mundo do calendário maia, né? Que não é verdade, não existia, não aconteceu, como vocês sabem, era para acontecer 21 de dezembro de 2012 e, como todos podem ver, isso não aconteceu. Mas também não era o caso, os maias nunca disseram isso, foi um equívoco dessas lendas urbanas, mas os maias são um bom exemplo apesar desse equívoco, né, acho que vale a pena evocar os maias. Os maias tiveram uma civilização poderosíssima, que todos conhecem, as grandes pirâmides do sul do Yucatán, da Guatemala, etc. E essa civilização desapareceu, se extinguiu antes da chegada dos europeus, no século VII, entre o século VII e o século IX depois de Cristo, por razões um pouco, enfim, enigmáticas. Ninguém sabe o que aconteceu, mas aquelas cidades foram desertadas pela população. Alguns acham que foi por conta de crise climática, mais ou menos como o que nós estamos vendo agora, devido a secas e a esgotamento do solo, etc. Outros acham que foi uma combinação disso com uma revolução social, uma revolução política, em que os povos, os camponeses, resolveram mandar os seus senhores, os reis maias, para o inferno, e largaram tudo e foram viver na floresta, né? De qualquer forma, os maias, o grande mundo dos maias acabou primeira vez já, antes dos europeus. Quando os europeus chegaram, acabou pela segunda vez, porque os maias de Chiapas, do sul do México, do Guatemala, etc., estavam entre os povos que foram mais duramente oprimidos pelos espanhóis, no caso, a ponto de que o primeiro grande defensor dos direitos indígenas da história do Ocidente foi o bispo de Chiapas, o Bartolomé de las Casas, que se revoltou contra sua própria civilização. Escreveu um libelo, um livro muito, muito, muito emocionante em defesa dos índios e contra os europeus, contra a maneira como os europeus estavam tratando. Os maias, apesar desse segundo fim de mundo, não só resistiram, como aumentaram a população, cresceram, a língua deles está viva, tem uma literatura riquíssima nessa língua, e, finalmente, os maias, há 30 anos atrás, nos deram o exemplo da única, salvo engano, revolução indígena bem-sucedida na América, que não quis criar, por sorte, um Estado, que é o movimento zapatista.
né? Que é um movimento indígena, autônomo, que não pretende criar um Estado-nação ali entre o México, a Guatemala, Belize e El Salvador, que divide o povo maia, mas que quer simplesmente que os deixem em paz, que eles possam